Olha aí, ó. Mais um vídeo aqui para explicar uma parada que é bem importante até, tá? No time frame de 4 horas aqui, tá? E chama estrutura falsa de mercado, né? O que é essa estrutura falsa de mercado? É o seguinte, tu só pode ter uma estrutura sólida de mercado quando tu tem a confirmação da força daquela trend, né? Então eu achei esse exemplo aqui bem legal para falar disso. E eu estou analisando, essa é a primeira página, a gente começou a analisar daqui, já analisamos todos esses pares aqui. Eu estou no KJPY, no primeiro momento ele me pareceu um par interessante para fazer, para colocar ordem, mas aí eu tropecei aqui na estrutura falsa de mercado. E é aí que a gente vai, eu vou comentar aqui para poder ficar claro o que é e por que é importante olhar. Olha só, eu tenho vendo aqui ó, highs and lows, né? Topos e fundos, ou seja, uma downtrend. O preço tá na área de oferta e demanda aqui, ó, exatamente na área de oferta e demanda, não está fora dela, está dentro da área de oferta e demanda, ou seja, a gente tem aqui concentração de ordens, a gente tem a liquidez de mercado, tem tudo aqui. Só que detalhe, essa área aqui, para que isso tudo fosse válido, ela precisa ser uma estrutura sólida de mercado. E o que é uma estrutura sólida de mercado? A estrutura sólida de mercado ela se configura da seguinte maneira: eu só posso ter essa zona de oferta e demanda validada, né, de maneira, ou seja, confiável, né, se o topo, no caso nesse caso desse exemplo, se o fundo depois dela foi validado também, tá? Então o que acontece? Olha só, então nós estamos avaliando essa estrutura de mercado. Por quê? Porque a gente precisa confiar nesse topo aqui para colocar a nossa ordem aqui e pegar a descida para cá. Essa é a lógica da coisa, né? Você tem que fazer isso, claro, antes dele romper para lá. Se ele romper para lá, ele já rompeu a tua estrutura, então já não serve mais, né? Então o que acontece? Só que, por exemplo, quando tivemos essa descida aqui, dessa perna aqui, essa área, ela veio aqui dentro, né, da zona sólida de mercado, aqui e aqui, né? Então, como veio dentro da área da zona sólida de mercado, ah, ah, ela respeitou e veio para cá. Então, quem fez esse trade, lucro, ok. Só que observa, ah, o que validou essa estrutura de mercado sólida para que essa outra obedecesse? O fundo. Ou seja, eu só tenho uma estrutura sólida de mercado se o meu topo ou o meu fundo posterior a ela validar aquela estrutura. Ou seja, aqui só é estrutura sólida de mercado porque esse fundo é mais fundo que esse. Esse fundo valida esse topo como uma estrutura sólida de mercado. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem o topo, a gente tem as outras regiões aqui, mas a gente não tem o fundo confirmando. Logo, esse topo aqui é uma estrutura falsa de mercado. Por quê? Porque ele está aqui para ser rompido. Ele está aqui para ser rompido. Aí este fundo aqui se torna uma estrutura sólida de mercado. E aí, quando o preço retorna a ele, a gente entra na compra. Você está vendo como a gente está analisando todo o passo a passo das reversões de mercado. E aqui a gente está no time frame de 4 horas, ou seja, tem tempo suficiente daqui para cá, ou seja, vai demorar dias, ou pelo menos horas, uma boa quantidade de horas, para chegar aqui.
E outra, primeiro vai ter que romper aqui para poder a gente considerar qualquer coisa de volta. Então é outro ponto a se observar, né? E essa análise primeira, que é a análise da estrutura, análise estrutural, ela vai separar para a gente quais são os trades que a gente pode fazer, quais são as pernas que são válidas, onde a gente pode entrar. E aí a gente vai avançando para dentro até chegar no time frame de 15 minutos, que é onde a gente efetivamente coloca nossas ordens. Eu estou fazendo essa separação. A gente tem aqui... A gente tem 4 pares separados já. Esse seria o quinto, mas eu já vou colocar ele em stand-by. Eu estou evitando fazer o contra-trend. Tá? A gente não pode estar se arriscando tanto. Mais uma entrada válida seria aguardar a estrutura terminar e aí fazer no contra-trend, na contraperna aqui, na volta. Tá? Mas a gente só faz a favor da tendência. Então a estrutura sólida tem que se consolidar para que a gente possa entrar com ela. Beleza? Eu acho que os áudios estão saindo muito baixo. Confirma para mim se tá dando para ouvir legal. Tá? E eu fiz um vídeo imenso agora mais cedo, tinha acho que uns 30 minutos de vídeo e não saiu uma palavra, então dá uma lembrada aí para poder ficar legal, tá bom? Um abraço.